Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde a todas e todos, e vamos aí começar mais uma aula, né? Mais uma aula online, uma aula de história online. E aí, dando continuidade às nossas aulas, né? Hoje começamos a aula sobre história do Brasil, né? A aula sobre história do Brasil, especificamente a aula de história do Brasil, a aula sobre a chamada Era Vargas, né? A primeira aula sobre a chamada Era Vargas, né? Importante dizer sobre a Era Vargas, a começar pelo nome, né? Que nós chamamos Era Vargas, né? São poucas as pessoas na história que batizaram o período que elas viveram com o próprio nome, né? Os historiadores usaram o período que elas viveram usando o nome dessas pessoas para batizar esse período. Então, como são poucas, assim a gente já consegue perceber a dimensão e a importância que a figura de Getúlio Vargas tem para a história do Brasil, né, ao ponto de a gente batizar esse período que vai de 1930 até 1954, né, que quando ele se mata, melhor dizendo, o tiro foi no peito, né, quando ele se mata, chamar de Era Vargas, né, por isso que a gente chama esse período de Era Vargas. Só lembrando, né, que o Getúlio Vargas, né, ele chega ao poder no Brasil, em 1930, e ele não chega ao poder por vias democráticas, ou seja, não é através de uma eleição, não é através de uma eleição. Ele chega através do golpe de 1930. Por que eu estou dando essa ênfase quando eu falo golpe de 1930? Porque na história, nas historiografias sobre o início da Era Vargas, existem discussões. Tem uma certa linha historiográfica que defende que isso que aconteceu em 1930 não foi um golpe, na verdade teria sido uma revolução. E aí uma segunda diz que teria sido um movimento, nem golpe, nem revolução, mas um movimento de 1930. E uma terceira linha que defende que foi um golpe de Estado. Né? Primeiramente, assim, para as aulas aqui, eu vou usar o conceito golpe. Por isso que eu dei essa ênfase golpe. E me justifico. Me justifico dizendo por que não foi revolução. Revolução pressupõe que você tem uma mudança radical na maneira como se organiza a sociedade. O golpe de 1930 ele não muda radicalmente a estrutura da sociedade brasileira. Traz transformações para o Brasil, mas daí a gente dizer que houve mudanças radicais na maneira como a sociedade brasileira se organizava é bastante exagerado. Então não dá para dizer que foi uma revolução. Movimento, eu acho que na minha opinião, é um termo extremamente imparcial e isento. E não existe história imparcial e isenta. Sempre que a gente está contando uma história, sempre que a gente está contando uma narrativa, a gente está compartilhando um determinado ponto de vista. Né? E, obviamente, as aulas de história são isso. Né? Então, aqui, eu particularmente defendo que sim, não foi uma revolução, não foi um movimento, na verdade, foi um golpe de Estado em 1930 que vai colocar Getúlio Vargas e seu grupo no poder. Né? Porque você tem simplesmente uma mudança no grupo político que governava o Brasil, mas grosseiramente podemos dizer que a estrutura da sociedade brasileira, ela particularmente, ela vai continuar a mesma. Certo, gente? Então vamos lá, começar a nossa aula, diminuir um pouquinho aqui a minha figura, né? E vamos dar início à nossa apresentação. Vamos lá, beleza? Só arrumar aqui direitinho para ficar mais fácil para a gente mexer. Vamos lá. Opa, você vem comigo. Ótimo, maravilha. Bom, então vamos lá, gente, começando a aula. Vamos falar então da primeira fase dessa chamada Era Vargas, que nós chamamos do governo provisório, que é esse governo que vai de 1930 a 1934. Né? Então, como eu disse para vocês no comecinho, né, nessa introdução da aula, a Era Vargas ela tem seu início com o golpe de 1930. E aí vem a ironia do próprio nome para o período inicial, que a gente chama governo provisório, um governo provisório que ficou 4 anos no poder. Né? Ou seja, provisório, mas nem tanto assim.
Uma coisa curiosa, né, sobre esse período é justamente isso, né? Se diz provisório, mas um governo ficou 4 anos. E ele começa com um golpe de Estado, que é o golpe de 1930, que, como eu disse para vocês, em algumas versões, em algumas narrativas, em algumas historiografias, esse movimento é chamado de ou só incidente de movimento de 1930 ou Revolução de 1930. O golpe de Estado foi um golpe de Estado que coloca justamente Getúlio Vargas e seu grupo no poder, né? E aí temos inicialmente o estabelecimento de um governo provisório. Na verdade, esse governo ele começa com o nome de provisório, mas com o passar do tempo todo mundo vai vendo que ele não é provisório, que a promessa quando Vargas assume o poder é que esse governo seria provisório. Quando eles depõem o Washington Luiz, que era o então presidente da República no Brasil, a promessa é que eles estariam estabelecendo um governo provisório, de poucos meses, no máximo um ano, né? Quando a gente viu, o projeto se alongou durante 4 anos. Bom, aí, dando um contexto um pouquinho maior, deixa eu sumir aqui para facilitar, dando um contexto um pouquinho maior aí deste governo provisório de Vargas. Uma das promessas, quando foi feita o golpe em 1930, quando Getúlio Vargas e seu grupo assumiram o poder, é que uma nova Constituição seria feita no Brasil, né? Ou seja, seria convocada uma Assembleia Constituinte, e nessa convocação dessa nova Assembleia Constituinte, nós teríamos uma nova Constituição no Brasil. Pois bem, o que acontece? Getúlio promete que ia ter a Constituição, ele promete que ia ter a Assembleia Constituinte, mas ele sempre ficava adiando essa Assembleia Constituinte. Ele assume o poder em outubro de 1930, e aí nós temos outubro de 1930, acaba em 1930, entra em 1931, passa o ano de 1931, entra o ano de 1932 e nada do Getúlio convocar a tal Assembleia Constituinte. Isso, evidentemente, vai gerar desconfiança, né? Vai gerar desconfiança. Essa desconfiança, esta enrolação, né, como eu disse aí, que o Getúlio vai fazer, ou seja, enrolando em convocar a Assembleia Constituinte, vai trazer problemas para ele. Quais vão ser esses problemas? Vai ser o surgimento do chamado movimento constitucionalista de 1932, que tem como grande palco justamente o Estado de São Paulo. Por que o Estado de São Paulo? Gente, quando o Getúlio assume o poder em 1930, com o seu grupo político, o que nós temos, na verdade, no Brasil, é a substituição de um grupo político por outro. Quem mandava no Brasil até então? Ou seja, quem mandava no Brasil até 1930? Quem mandava no Brasil até 1930 era a elite dos grandes proprietários de terra no Brasil. E principalmente dentro dessa elite dos grandes proprietários de terra, os grandes proprietários de terra de São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo era o estado mais rico do Brasil. Por que São Paulo era o estado mais rico do Brasil? Porque era o maior produtor da principal riqueza econômica no Brasil naquele momento, que era o café. Né? Então, quando Vargas assume o poder, quem que ele tira do poder? Justamente esta elite paulista. Ele tira esta elite paulista do poder. Então, essa elite paulista ela fica enciumada. Estamos fora do poder, fomos expulsos do poder. Então, é justamente ela quem vai liderar esse movimento constitucionalista de 1932. Né? Então, o que esse movimento exigia? Ele exigia que Getúlio, né, convocasse o quanto antes a Assembleia Constituinte, mas também, qual que era o interesse desse movimento? Era dessa elite paulista voltar ao poder, ou seja, tinha a desculpa da Constituição, né, da convocação de uma Assembleia Constituinte, mas também tinha por trás o desejo dessa elite paulista, que foi afastada do poder em 1930, voltar ao poder através do uso das armas. Pois bem, a não convocação da Constituinte e o afastamento do poder, como eu disse para vocês, motivaram um levante armado dos paulistas contra o governo federal. E aí, este levante, né, que levou o país à beira de uma guerra civil. Né? Ou seja, esse movimento chegou, né, os paulistas, o Estado de São Paulo vai formar um exército paulista para justamente tentar depor
Getúlio Vargas pela força, ou fazer forçar ele convocar pela força uma nova Constituição. Bom, o conflito durou 3 meses, né? Os paulistas foram derrotados, ou seja, o movimento constitucionalista foram derrotados, ou seja, eles não conseguiram tirar o Getúlio Vargas do poder, porém, o Vargas finalmente convocou a Assembleia Constituinte. Né? Em 1933, nós temos a convocação da Assembleia Constituinte. E aí, como consolação, como prêmio de consolação, esta elite paulista, que lutou pela Constituição e lutou para voltar ao poder e para tirar o Vargas do poder, nós vamos ter, como prêmio de consolação para essa elite, eles vão ter o direito de fundar uma universidade, a Universidade de São Paulo, que vai servir como um prêmio de consolação para a formação de uma elite pensante, digamos assim, segundo a elite paulista da época, para tentar retomar o poder no futuro. Só reaparecer aqui um pouquinho, né? Reaparecer um pouquinho, e a gente refletir um pouquinho sobre a figura do Getúlio Vargas, antes de continuar falando da Constituição. Seguinte, gente. Peraí, ficar grandão. Opa, tô bonitão. Como eu disse para vocês, poucas pessoas na história do Brasil, ou poucas pessoas na história da humanidade como um todo, podem, né, deram o seu nome para a época em que viveram. O Vargas, no caso da história brasileira, dando magnitude da importância da sua figura, ele vai dar um nome para a época que ele viveu. Era Vargas. Então, o Getúlio Vargas ele tem um impacto muito grande no Brasil, a gente sente até hoje. Né? Se você for para a maioria das cidades brasileiras, das grandes capitais, das capitais dos estados brasileiros, a maioria das cidades você vai encontrar ruas, avenidas, praças, rodovias, estádios, né? Que fazem homenagem a Getúlio Vargas. Né? Você vai ter Avenida Getúlio Vargas, Rua Getúlio Vargas, Praça Getúlio Vargas, Ponte Getúlio Vargas, Viaduto Getúlio Vargas, Estádio Getúlio Vargas, né, e tudo mais. Agora uma curiosidade. Se você for andar pelas ruas de São Paulo, da cidade de São Paulo, não pelo estado, mas se você andar pelas ruas da cidade de São Paulo, eu vou procurar, você não vai achar uma rua, uma avenida, uma ponte, o que é que seja, em homenagem a Getúlio Vargas. Por quê? Vai ser justamente em São Paulo, na cidade de São Paulo, que vai se estabelecer desde o início a oposição mais ferrenha à figura de Getúlio Vargas. Não que os paulistas sejam os democratas, os defensores da ordem, qualquer coisa do gênero. Não. Getúlio Vargas ele vai ter um apelo extremamente popular, inclusive em São Paulo. A população de São Paulo vai gostar muito de Getúlio Vargas, mas na cidade, ou seja, dentro da elite paulista, vai-se sempre ter uma resistência à figura do Getúlio. Aonde está a origem disso tudo? Está na Revolução de 30 e está na Revolução de 32. Né? A Revolução de 30 tira a elite paulista do poder. E a Revolução de 32 é o grande manifesto de resistência dessa elite paulista que vai manipular a população paulista para tentar derrubar o Getúlio, mas não vai conseguir. Não nesse momento. Aí tem uma grande ironia, né? Para quem não é de São Paulo, caso não saiba, São Paulo ele tem um feriado só no estado, que é o feriado 9 de julho, que é justamente um feriado em relação, né, que faz referência ao movimento constitucional de 1932. Então, 9 de julho. E na cidade de São Paulo, você tem uma avenida muito importante, uma avenida grande, né, que sai do centro de São Paulo, que cruza boa parte da cidade, que é a Avenida 9 de Julho. Mais uma vez, referência em relação ao movimento de 32. É a ironia da história. Em São Paulo, como eu disse, não tem rua, não tem avenida, não tem viaduto, não tem túnel, não tem nada em referência a Getúlio Vargas. Mas Getúlio Vargas, quando morreu, ele deixou no seu testamento que desejo que parte da sua herança fosse criada, fosse utilizada para a formação de uma fundação. Uma fundação que inicialmente tinha o objetivo de formar administradores públicos, que vai ser a Fundação Getúlio Vargas, né, que inicialmente tinha a faculdade, tem até hoje, né, a Faculdade de Administração Pública. A filial da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, a grande ironia da história, fica justamente aonde?
na Avenida 9 de Julho. Né? São Paulo não homenageia, a cidade de São Paulo não faz homenagens a Getúlio Vargas, porém, a fundação do Getúlio, que leva o nome do Getúlio, fica justamente na avenida do movimento, de um dos movimentos que lutaram contra ele, que tentaram depô-lo no início do seu governo. Né? Grande história. Bom, e aí continuando, como eu disse para vocês, os paulistas foram derrotados, mas, porém, apesar de terem sido derrotados, eles continuaram, eles conseguiram a Constituição. E aí nós vamos ter a convocação de uma Assembleia Constituinte, que vai gerar uma Constituição, que vai ser a Constituição de 1934. Né? A Constituição de 1934. E esta Constituição, que ela vai abranger, ela vai atender algumas demandas do movimento tenentista. Né? Lembrando, o movimento tenentista é aquele movimento que vai ter grande apelo popular na década de 20 no Brasil, né, que vai resultar, por exemplo, na Coluna Prestes, e pedia reformas políticas no Brasil, principalmente reformas com desrespeito ao sistema eleitoral, que era aquele sistema eleitoral que perpetuava a República Velha, que vai acabar justamente com o golpe de 1930. Então, né, essa nova Constituição vai atender algumas dessas demandas do tenentismo, como, por exemplo, a instituição do voto secreto, ou seja, antes o voto era aberto, ou seja, quando você votava, todo mundo sabia em quem você votava, ou seja, isso dava margem a que existisse o tal voto de cabresto, o voto secreto, e também pela primeira vez nós vamos ter o aparecimento do voto feminino. Mas, vamos falar um pouquinho sobre esse voto feminino, que foi um voto feminino, pero no mucho, né? Vou aparecer aqui para vocês. Vai aparecer aqui para vocês. Por que foi um voto feminino peronomútil? De fato, mulheres puderam votar a partir da Constituição de 1934 e puderam até se candidatar a partir de 1974. Mas por que é um voto feminino peronomútil? Tinha uma coisa que reflete um pouco a sociedade extremamente machista. Machista hoje e era muito mais machista naquela época. A mulher tinha direito a votar, só que para poder votar, ó a maluquice, se ela fosse solteira, ela tinha que ter uma autorização dos pais para poder votar. Por escrito, um documento que você tinha que tirar que autorizava que ela votasse. Se ela fosse casada, ela também tinha, aí no caso, ela teria que ter uma autorização do marido dela. Ou seja, a mulher tinha direito ao voto? A mulher tinha direito ao voto. Só que, para ela poder votar, ela precisava da autorização dos homens. Então, a gente sabe que não é nada comparável ao voto feminino que nós temos hoje. E, naquele contexto, as mulheres já também podiam se candidatar. Inclusive, nesta primeira Assembleia Constituinte que se forma com a presença do voto feminino, nós vamos ter justamente a eleição de uma deputada. No universo de 100 deputados, nós vamos ter uma deputada, né? Bom, e aí, continuando. Deixa eu só voltar aqui. Peraí que eu vou voltar, quero mostrar um negócio. Que eu disse para vocês justamente a eleição de uma deputada. E aqui a gente do lado direito justamente um santinho, né? Desta primeira, né? Dessa primeira deputada, né? Eleita pelo Brasil, a Leolinda. Certo? Ela que foi. Então nós temos o voto secreto, o voto feminino. E aí, uma coisa importante também de falar sobre a Constituição de 1934 é que ela estabelece que o novo presidente seria eleito em 1934 por voto indireto. O que significa isso? Não seria um voto direto, ou seja, não seria voto da população. Quem elegeria o presidente da República seriam justamente os deputados que compunham a Assembleia Constituinte. Quem é eleito? Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas é eleito presidente em 1934 por voto indireto. Esta mesma Constituição previa novas eleições, desta vez diretas, para 1938. E aí, a gente vai ver isso. Eleições essas de 1938 que nunca vieram a acontecer, porque aí a gente vai ter outro golpe de Estado. Mas isso é justamente assunto para uma próxima aula. Certo, gente? Então, nessa aula de hoje,
nessa aula de hoje, a gente justamente tratou do governo provisório de Getúlio Vargas, né, dessa primeira fase da Era Vargas, o governo provisório. Para a próxima aula, na próxima aula, dentro seguindo as etapas, a gente fala do governo constitucional. Depois do governo constitucional, nós falamos do Estado Novo, que aí é a ditadura que aconteceu. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido o que foi o governo provisório da Era Vargas, nem tão provisório assim, que durou 4 anos. Né? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, assistam de novo o vídeo. E se mesmo assim não entenderam, mandem as perguntas que eu ficarei, que responderei todas elas. Certo, gente? Então, um grande abraço a todos e tamo que tamo aí, gente. Falou!